Vamos começar a falar, né, já sobre Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. A gente já chega aqui com essa notícia, a galera que dormiu cedo, a galera que não acompanhou, o drama do Fluminense, né? O Fluminense venceu por 10-1, goleou 10-1 o Oriente Petroleiro na altitude. O narrador do jogo Barranquilla e União Santa Fé, que o União Santa Fé meteu 4-0 e eliminou o Fluminense, porque o Fluminense precisava do empate do Barranquilla em casa contra o União Santa Fé, e o Barranquilla perdeu para os argentinos de 4-0. Aí o narrador falava o seguinte: não, o Fluminense meteu 10-1, eliminado da Sul-Americana, detalhe, eliminado da Sul-Americana, depois de já ter sido eliminado da Libertadores, da pré-Libertadores. Aí ele fala, mas o Fluminense vem motivado contra o Flamengo. Gente, olha só, que o Flamengo, eu tô falando de Libertadores, a gente vê o River metendo 8 na Libertadores e tudo mais, e o Flamengo não tá jogando um bom futebol, isso a gente sabe. Agora, parte da mídia ainda tá cada vez mais lamentável querer comparar uma eliminação, uma goleada com eliminação do Fluminense, a classificação do Flamengo, aí não tem como nem parâmetro, não tem, cara, não tem como comparar, né? Aí ele ainda fala assim, não, porque o Fluminense pegou um grupo difícil com um colombiano, um argentino, colombiano que tomou de 4-0, né? Em casa. Um argentino e um time da altitude que é muito difícil. Pô, meteu 10 na altitude. Meteu 10, então é difícil. Eu vou te falar, cada vez mais decepcionado com essa mídia, com parte da mídia tradicional, né? Os caras, esses narradores, apresentadores, tem uns caras que eu vou te falar, tem muitos que são bons, é o caso do João Guilherme, Luiz Roberto, mas tem uns caras que eu vou falar pra vocês, meu Deus do céu. E aí a gente tem o Flamengo enfrentando o Fluminense vem da altitude, né? Eu penso até diferente, que os caras jogaram, meteram 10-1, jogaram o máximo que podiam para buscar a goleada. Na altitude podem chegar cansados para esse jogo contra o Flamengo no domingo, né? O Flamengo jogou na terça, o Fluminense jogou na quinta. Então pode ser um jogo aí que complica um pouco a vida do Fluminense. Embora, né, eu acho que futebol, as coisas não são assim que... Não é assim que a banda toca, né? Então eu quero passar para vocês aqui algumas situações importantes aqui agora, principalmente com relação a mercado da bola, né? Porque a gente teve a informação de que o PSV iria fazer uma proposta pelo goleiro Hugo Souza. E o Mauro César Pereira, falando comigo aqui no Zap, ele falou o seguinte: falei com um colega que cobre futebol holandês e falei aqui na PAN. Até agora nada se fala sobre Hugo Souza na Holanda, tá? E aí ele me falou o seguinte, ó, me mandou aqui a postagem no Twitter. Segundo o Espreme a Laranja, né, especializado em futebol holandês, o PSV precisa de goleiros. De fato, nenhum dos dois desta temporada foram considerados seguros. Mas na Holanda até o momento não se noticiou nada sobre o interesse em Hugo Souza até agora. E aí ele coloca a ver, ou seja, vamos acompanhar, né, vamos ver o que acontece de agora em diante. Eu também queria trazer para vocês que a gente viu essa notícia com relação ao João Gomes, né? Que em meio à saída do volante lá do Cuéllar, o Al Hilal prepara uma proposta para tirar o João Gomes do Flamengo, tá? Eles falam que no velho continente, tanto o Manchester United quanto o Atlético de Madrid estão de olho no atleta do Flamengo, porém Gomes também também pode, no caso, rumar para o futebol da Arábia Saudita, diz o site Fanáticos aqui, onde desperta o interesse do Al Hilal, porque segundo também o Flaweb, né, hoje o Gustavo Cuéllar é um dos principais jogadores lá do meio de campo deles e está de saída, né? Uma proposta também deve chegar então ao Flamengo pelo João Gomes. Se vai chegar a proposta, o Al Hilal a gente não duvida, porque o Al Hilal ele realmente tem contratado bem, paga bem, contratou o Michael, pagou mais do que a gente tinha pago antes. Só que tem o seguinte, conversando com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, né, a gente recebeu a informação que o Flamengo não vai, o Flamengo vê o João Gomes como uma de suas principais peças no elenco,
e o Flamengo não vai aceitar vender o João Gomes muito abaixo do valor da sua multa. Tá? Então, o Flamengo não acredita, a diretoria do Flamengo não acredita que o mercado árabe consiga pagar, por exemplo, 20, 25 milhões de euros num jogador. Ah, eles pagam 10, como aproximadamente pagaram no Michael, mas eles não têm condição de pagar um valor na casa de 30, 25 milhões de euros, é o que acredita, né, essa pessoa próxima, essa fonte ligada à diretoria do Flamengo. Agora, o que ele me falou é o seguinte, tá? Até o momento não chegou nada, pode chegar? Pode chegar. Por exemplo, chegou da Arábia Saudita pelo João Gomes, mas era por 50%, 5 milhões de euros por 50%, 5 milhões de dólares, né, por 50%. Agora eles estão falando do Manchester United e do Atlético de Madrid. Manchester United e Atlético de Madrid, aí sim o buraco é mais embaixo. Eles podem oferecer 30, 35, 40 milhões de euros. Né? Eles têm condição de oferecer isso. Agora, eles têm que entender que o João Gomes é uma joia para oferecer esse valor. Né? Geralmente, para volante, o valor é um pouco mais reduzido. Então, acredito que se chegar uma proposta de 25 milhões de euros, o Flamengo possa até vender. 20, 25, o Flamengo possa vender. Mas o que me passaram o Flamengo não tem interesse. O Flamengo vai fazer de tudo para segurar o João Gomes. Tá? O Flamengo tem outros jogadores que tem mercado, mas o João Gomes o Flamengo gostaria muito de segurar. O Flamengo tem uma expectativa muito boa com relação ao João Gomes, tá, galera?